Olá pessoal, eu me chamo Adson Soares e estamos aqui para falar um pouco sobre planejamento da contratação pública, mais especificamente estudo técnico preliminar e termo de referência. Eu queria de antemão dizer a vocês que eu sou servidor público municipal, estou controlador-geral do município de Pedras de Fogo, sou bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade Anguera, ex-assessor jurídico municipal, atuo na área de Direito Financeiro e Orçamentário e sou advogado militante já faz aí uns 12 anos. Eu sei que é costume essa parte de pedir para seguir nas redes sociais ficar ao final, mas eu tomei a liberdade de me antecipar e fazer esse pedido aqui a vocês logo no início da apresentação, né? Então, se vocês puderem, me segue aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Meu e-mail também está aí para quem quiser dar alguma sugestão, mandar algum material, pedir algum material, slides, tirar eventualmente alguma dúvida. Então, me segue aí nas redes sociais que eu passarei a produzir aí conteúdos sobre essa matéria e outras interessantes relacionadas ao direito financeiro e orçamentário. Segue aí que vai ser muito bom. Então, antes de iniciarmos, né, eu queria dizer que eu não estou aqui como um especialista, na humildade, eu estou aqui como um estudioso que passou a ter uma certa curiosidade e tentar compreender, entender como funciona o processo de contratações na administração pública. Então, eu decidi também uma forma de aprender, né? Trocar ideias com vocês, né? Uma forma aí de a gente debater, de conversar. Eu vou explanar aqui algumas ideias, mas eu não pretendo de jeito nenhum esgotar, né, o tema aqui abordado, os temas aqui abordados. Na verdade, eu estou tentando aí formar aí uma equipe, né, para a gente aprendermos juntos, né, nessa caminhada. Então vamos começar aí a introdução, né? Nossa introdução que diz: planejar uma contratação vai além de definir especificações, quantidade e preço. Passa por decidir se ela é necessária, por quanto tempo, quando deverá ser contratada, qual a melhor alternativa do mercado, como agregar requisitos de sustentabilidade e como lidar com os riscos e etc. Também, no âmbito da contratação pública, tudo se inicia com a origem da demanda, né? Essas são as sequências de atos, né? Aí depois, a origem da demanda é sucedida pelo estudo técnico preliminar, o ETP, o termo de referência, depois o edital e suas exigências, aí temos a designação do condutor da licitação, que é ou barra contratação direta, que pode ser aí o agente de contratação, que é uma figura nova trazida pela 14133, o pregoeiro, que é uma figura já conhecida nossa, né, através da lei 10.520, e de forma, digamos assim, excepcional, não muito comum, as comissões de contratação, que seria para casos específicos. Então, é bom a gente memorizar essa sequência. Vamos falar um pouco sucintamente de cada uma delas, porque elas são artefatos, né, instrumentos de planejamento, né, que faz parte do planejamento da contratação também. Um exemplo, né, para a gente diferenciar o que seria a origem da demanda, o ETP e o TR na prática, né? Mas a origem da demanda seria o correspondente à seguinte indagação, né? Eita, vou precisar me deslocar para o trabalho. A nova sede está longe de casa. Já o ETP seria: posso comprar um carro, uma bike, pegar um busão ou metrô, usar
o 99, o aplicativo Carro, o Uber, deixa ver qual vale mais a pena. E o termo de referência seria o correspondente a: tem alguém vendendo uma bike legal? Queria uma com aro 29 para andar bem na ciclovia. Sabem onde compra o capacete? Então esses são os exemplos ilustrativos aí, né, que nos diz aí um pouco das perguntas que têm que ser respondidas em cada uma dessas etapas, né? A gente tem a necessidade, é começar com a origem da demanda, que inicia com a necessidade, o ETP, né, que faz aquele estudo de viabilidade, né, de como aquela necessidade poderá ser atendida. Então, aí pode advir várias opções, várias soluções, e o termo de referência, que já é posterior ao estudo do ETP, mas já com a solução ali apontada, direcionada. Então, vamos falar aí um pouco sobre a origem da demanda. Com a Lei 14.133, estamos diante de uma nova formação do processo de contratação. E esse início aí é o que apresenta algumas diferenças com o procedimento antigo. Temos um novo modelo, com ele temos o fim dos processos que já nascem apontando a solução, né? E temos uma análise mais aprofundada da necessidade a ser atendida pelo órgão, né? Temos aqui a grande diferença, ou sutil diferença, né? Que é justamente o estudo da viabilidade técnica, estudo da viabilidade da necessidade, porque antes não era assim, antes era como o segundo ponto diz aí, o fim dos processos que já nasce apontando a solução. Porque os termos de referência, eles já chegavam nas comissões de licitação apontando a licitação, que seria mais ou menos algo assim: abertura do processo de licitação para a compra de 3 veículos ou 21 computadores. Então não tinha nada, nenhum artefato, nenhum instrumento anterior que justificasse ali, que tivesse, que materializasse, né, toda aquela necessidade. Por que 3 veículos? Por que 21 computadores? Então não se tinha nenhum estudo aprofundado, nenhuma peça, nenhum instrumento que, como a gente pode dizer, que explanasse, que justificasse, que concretizasse toda aquela demanda. Era bem específico. A solicitação, o termo de abertura da licitação, junto com o termo de referência, que já praticamente apontava ali a solução. Ok? Espero que vocês estejam entendendo, né? Me desculpem se eu estou sendo muito demorado, mas o nosso intuito aqui é ser o mais objetivo possível. Temos aí um conceito da origem da demanda, que é um documento inaugural do processo de contratação, que tem a finalidade de apresentar para a administração necessidades a serem atendidas e que orienta a elaboração dos artefatos de planejamento das contratações. A origem da demanda não é um instrumento de planejamento propriamente dito, mas é por onde tudo começa, né? A origem da demanda não chegaria a ser um instrumento, mas é ali um artefato, né? Uma fase necessária, né? O pontapé inicial. Temos aí o estudo técnico preliminar, termo de referência e edital. A origem da demanda, ele é supedâneo, ele é o pontapé inicial para o estudo técnico preliminar, onde vai se estudar a viabilidade
é o mais importante, assim, que é a característica que o mais importante do estudo técnico preliminar, por isso que eu vou me ater muito a ela, porque eu acredito que dentre os vários objetivos importantes, para mim, o estudo técnico preliminar vem fazer com que a administração realmente faça uma análise da viabilidade daquela demanda, né? Da viabilidade técnica, econômica. E a partir dessa análise que ela apresenta diversas soluções. Né? De repente, um problema de calor, de temperatura ambiente de um determinado órgão, departamento, setor, entidade, possa ter várias soluções. Você pode resolver com ar-condicionado, você pode resolver com climatizador, você pode resolver abrindo com mogó, fazendo uma abertura. Então, tudo isso é um estudo técnico, passa pelo estudo técnico preliminar. O termo de referência, que é o próximo ato, já vai na solução apontada. Houve o estudo, houve a análise de viabilidade, qual foi a escolhida? Então, vamos ver aqui as características, como vamos contratar, quando, que critério de julgamento vamos utilizar, os requisitos da contratação. Então, se eu escolhi ar-condicionado, o termo de referência vai ser para ar-condicionado e do termo de referência, todos nós sabemos que vai aí ser uma peça de referência para a confecção, para a elaboração do edital. E é importante dizer, a origem da demanda é um documento que vamos falar no próximo slide. Ele é muito importante para a confecção do plano anual de contratação. A nova lei 1433, ela trouxe mais um instrumento de planejamento, que é um plano anual de contratação, que é um instrumento que tem que caminhar junto ali com o PPA, com a LDO, com a LOA, não é? Para evitar, digamos assim, contratação. O objetivo eu acho que é sempre esse, né? Evitar as contratações que resultem em desperdício do dinheiro público. O objetivo é sempre otimizar as contratações, fazer contratações adequadas. Então, o plano anual de contratação é uma peça de planejamento que eu reputo extremamente importante. E é muito importante o documento de formalização da demanda para servir como base na construção aí do plano. O documento de oficialização, formalização da demanda, tanto faz, acredito aí, porque acredito que o documento de oficialização da demanda, essa denominação advém de uma IN da área de TI. O pessoal da TI, da esfera federal, o documento da origem da demanda é chamado de documento de oficialização da demanda. Aí me parece que a nova lei também chama de documento de formalização da demanda, mas os dois representam o mesmo instrumento, né? É o mesmo pontapé inicial da fase de contratação. Começa aí a origem da demanda com DOD ou DFD, né? É um documento que detalha a necessidade a ser atendida. Esse documento tem que vir com alguns requisitos. Vejamos quais. Justificativa da necessidade é extremamente importante. Justificativa é simples, né? Muitas vezes o gestor ali ele quer determinada contratação, pede para a sua equipe fazer todo o processo, mas sendo que a justificativa ele não deu, a equipe não deu àquela pessoa designada. Então aquela pessoa designada tem ali uma conversa com o gestor e diz: por que você quer que contrate isso? Quais são as necessidades? Então, tudo que o gestor falar naquele momento, você transfere para o papel, escreve na justificativa, ali e pronto. Sua contratação está justificada. Ok? A quantidade, nesse primeiro momento, na origem da demanda, sempre que for possível você quantificar, você quantifica. Obviamente que nessa etapa inicial vai ter coisas que não vai ter como você quantificar.
Mas é importante, na possibilidade, você atender esse requisito, assim como a data de entrega. É importante também para o planejamento saber a data que você quer que aquele bem, que aquele serviço seja prestado ou seja entregue no órgão. Você pode apontar a equipe de planejamento se seu órgão onde você trabalha estiver essa equipe. Eu acho muito importante prefeituras, principalmente na execução orçamentária centralizada, que envolve diversos órgãos, diversas secretarias, ter uma equipe de planejamento para todas essas secretarias e não ficar individualizada. Equipe da Secretaria de Educação, equipe da Secretaria de Infraestrutura, porque tem muitos desses órgãos que não geram muitas despesas, que não geram muita necessidade de contratação, e a secretária do secretário, muitas vezes, ela não tem qualificação técnica ou não é habituada, né, pela escassez de despesas que aquele órgão gera. E acaba o procedimento vindo com muitas falhas técnicas, com muitas imprecisões, descrições insuficientes. Então, para extirpar essa situação, o interessante seria a formação de uma equipe, poucas pessoas que soubessem, que tivesse conhecimento, né, do plano anual de contratação, da LOA, que tivesse conhecimento, que fosse preparada para a elaboração de estudo técnico preliminar, de termo de referência e remetia para a comissão de licitação. Então, a formação de uma equipe, principalmente em pequenos, médios municípios, porque eu acho que nos grandes órgãos aí, nas grandes prefeituras, isso já ocorre dessa maneira, se não, o pessoal da própria secretaria, que normalmente é uma unidade gestora, propriamente dita, já são capacitados ali para fazer determinado mistério, né? Mas nos pequenos e médios municípios é interessante sim ter uma equipe de planejamento, concentrar ali um número ideal de pessoas. A IN5 de 2017 traz um modelo interessante que vale a pena ser copiado aí pelos municípios de documento de formalização da demanda. Estudo técnico preliminar. Estudos técnicos preliminares. É um conjunto ordenado de ações que inaugura a fase de planejamento de uma contratação e visa examinar as opções disponíveis no mercado para atendimento de uma necessidade, considerando a viabilidade técnica e econômica. Eu acho essa característica muito importante. Viabilidade técnica e econômica daquela necessidade. Normalmente não, apontada pela origem da demanda, pelo documento de formalização da demanda. Na lei, no artigo 6º, na nova lei 1433, no artigo 6º, inciso 20, o ETP está conceituado como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência, ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Para ajudar a gente a visualizar, temos aí uma sequência aí de requisitos, né, a serem atendidos pelo ETP, né? Temos a demanda, aí a viabilidade técnica vai nos fazer com que façamos um estudo de opções de mercado, a escolha da administração, que vai apontar aí os resultados pretendidos, aonde ela quer chegar, o alcance e os riscos envolvidos, né? E a análise da viabilidade. Então, essa é a sequência aí, né, do ETP. A gente tem a fase preparatória, fase interna,
fase preparatória, como é denominada pela nova lei, a modelagem da contratação, que são justamente as, as opções, né, de procedimentos, né, caminho que nós vamos trilhar, a começar pelo objeto, qual o objeto da contratação. E a gente, esse negócio de objeto é muito interessante, porque tem a concepção de objeto do âmbito das compras públicas e tem a concepção de objeto do âmbito orçamentário, né? A lei de licitação, me parece que ela prevê 5 objetos: bens, serviços, locação, concessão, permissão, dentre outros aí, aqui e acolá. Quando a gente está fazendo um empenho, por exemplo, aí tem a descrição do objeto também, certo? Mas é a descrição do objeto que está sendo adquirido bem especificamente. Aí você vai ter que adequar a descrição desse objeto ao elemento de despesa ali na classificação da despesa. Mas aí já estou falando de classificação de despesa e esse não é o propósito aqui do nosso trabalho. A modelagem da contratação, ou contratação direta, é justamente isso: pregão, concorrência, né? O agente de contratação, o pregoeiro. É isso que vai ser decidido na fase preparatória, porque o procedimento de licitação ela tem 2 etapas: a fase preparatória, que é onde você vai ver o documento da origem da formalização da demanda, o ETP, o tempo de referência. Na publicação do edital, que é publicado, que é onde os fornecedores, licitantes, começam a ter conhecimento daquela demanda, aí começa ali, se inicia a fase externa, né? Aí tem os critérios de julgamento, que também é decidido na fase preparatória, discutido ali entre ETP e no ETP ou no termo de referência, não tem problema nenhum. Os critérios de julgamento passa por pode ser menor preço, melhor técnica e preço, maior desconto, maior retorno econômico. Esses são os critérios de julgamento, tem que ser objetivo. Nenhuma contratação da administração pública, via de regra, na maioria das vezes, passa por critérios subjetivos. Tem que ser critério objetivo para decidir quem é que vai ganhar, ou quem ganhou ou quem perdeu lá na frente, né? Porque na fase externa tem uma disputa. E o regime de execução, a gente pode falar sobre o regime de execução das contratações um pouco lá na frente, que é a execução por tarefa, regime de contratação integral, semi-integral, por tarefa, global e pronto. Mas é interessante nesse momento a gente saber que tem uma fase preparatória, onde vai ter um objeto, a necessidade daquele objeto, os critérios de julgamento, o regime de contratação, os requisitos da contratação, a justificativa, qual procedimento vai ser usado, né? A gente já tem que ter todo esse camalhaço de documento, que é o que dá subsídio, né? Subsídio aí a nossa contratação, né? Ao certame. Modelagem da contratação, temos a condução da licitação, que tem a figura do agente de contratação, né? Antes a gente tinha o pregoeiro, que faz o pregão, e o presidente da CPL, da Comissão Permanente de Licitação. Pode ser permanente, pode ser provisória, pode ser específica, depende aí da forma aí que seu órgão adota. A maioria dos municípios, pequeno, médio porte, utiliza a comissão única, permanente, né? Então, hoje tem o agente da contratação, que é o responsável ali, que tem as atribuições, elas ficaram um pouco mais amplas, tirando a figura do presidente ali, da CPL, foi substituída por essa figura, agente da contratação, e ficou ainda pregoeiro.
Então, dependendo da política ali do órgão, como o órgão, a entidade decidir melhor fazer, pode ter um agente de contratação para obras e serviços de engenharia e um agente de contratação e um pregoeiro para bens e serviços comuns, né? Pode ter essas duas figuras. Ou o pregoeiro, o agente da contratação, pode ser uma figura só, que eu acho que é isso que vai acabar acontecendo na maioria dos municípios pequenos e de médio porte. Então, temos um modo de disputa aqui, modo de disputa que pode ser modo de disputa aberto ou modo de disputa fechado. O modo de disputa aberto se caracteriza pela oferta por meio de lances públicos e sucessivos, né? Normalmente ocorre no pregão eletrônico. Acontece muito o modo de disputa aberto. Você vai ofertando um lance ali ao ente público e aos outros participantes. E ali um vai cobrindo o lance do outro. Vou ser bem sucinto aqui, bem objetivo para não confundir. O modo de disputa fechado, as propostas são sigilosas até a abertura dos envelopes. Esse procedimento de disputa fechada, ele é comum, muito comum nos processos de licitação da Lei 8.666. 8.666 de 93. Então, pode haver a combinação desse modo de disputa. Pode ser aberto, a gente pode ter um procedimento licitatório, onde o modo de disputa seja inicialmente aberto e sucessivamente fechado. Entenderam o modo de disputa aberto? Modo de disputa aberto, estamos no pregão eletrônico, por exemplo. Aí chega a etapa de lances. Aí eu vou dizer R$100. Aí o outro, 99. Aí eu, 98. E eu estou vendo o lance de todo mundo. A disputa é aberta. No modo de disputa fechada, ninguém vê o lance de ninguém, a proposta de ninguém. A proposta está fechada, envelopada. Aí entrega ao ente licitante e vai ter um momento ali que vai ser aberta. E quem tiver a sorte, né, de ter a menor proposta, que pode ser o menor preço ou maior desconto, aí se sagra vencedor da licitação. O ambiente, o que eu quero dizer aqui? O ambiente é o eletrônico, preferencialmente eletrônico. Se for presencial, tem que justificar porque está sendo preferencial. Mas a nova lei 14.33 diz que preferencialmente o ambiente tem que ser eletrônico. Se for presencial, tem que justificar. Sendo presencial, estando justificado, a licitação tem que acontecer com câmeras, tem que instalar câmera. Tem que instalar câmera para gravando ali a sessão. O rito procedimental diz respeito ao seguinte, porque normalmente nos procedimentos da Lei 8.666 de 93, você entrega o envelope da habilitação, que são todos os documentos da empresa, habilitação fiscal, jurídica, técnica, né? Você está ali com o CNPJ, com o contrato social, com a identidade do sócio, com o CPF do sócio, com o FGTS, a certidão de FGTS, a certidão negativa de estadual, municipal, federal, as outras declarações de microempresa que não emprega menores, que não existe fatos impeditivos que lhe impeça de disputar aquele certame. Você pega toda essa documentação colocada no envelope, a sua habilitação de certame. Então, na Lei 866, essa é a etapa primeira. Depois é que abre a proposta. No pregão, o procedimento é o inverso. Primeiro você entrega a proposta, vai passar ali pela fase de lances, né? O modo de disputa, que a gente falou. Vai se sair vencedor, aí a administração, olha, você foi vencedor, agora não fique muito alegre não, viu? Vamos olhar a habilitação. Aí depois é que vai olhar a documentação da empresa.
Se tiver alguma documentação que não atenda às exigências do edital, ela vai ser desabilitada, beleza? E uma vez sendo desabilitada, a entidade licitante vai chamar o próximo, que ficou em segundo lugar. E a análise de risco, né? Essa análise de risco aí é uma coisa meia nova, tem que se aprofundar aí no estudo disso aí. Mas temos aí a alocação, o gerenciamento de riscos, que é uma peça aí, um instrumento que vai passar a ter nas contratações. Para entender bem como seria esse processo de gerenciamento de risco, de mapa de risco, eu fui procurar saber os conceitos mais básicos, né? Eu vi que, segundo a ISO de 2018, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, se tem objetivos, existe riscos. Pode-se compreender o risco como qualquer situação que possa prejudicar ou contribuir com o alcance dos objetivos, mas que seja proveniente de uma incerteza sobre o acontecimento. Obviamente, se o evento é certo, de ocorrer ou já aconteceu, não mais configura um risco, né? Mas sim um problema que deve ser tratado. Aí o que é que acontece? A nova lei de licitação, que está fazendo essa previsão de matriz de risco, eu estou entendendo que ela quer os riscos, todos os riscos que envolvem aquela contratação, né? Especialmente os riscos inerentes ao seu não acontecimento, à sua não concretização. Que, a bem da verdade, a gente pode até não estar acostumado com esse modus operandi que já era praticado na esfera federal, mas que cada objeto existe sim o seu risco. O risco de não dar certo, o risco de, no meio do caminho, acontecer algo, né, de não ter suporte para determinado sistema, de não ter estrutura adequada para adquirir determinado tipo de equipamento, o risco da internet do seu órgão oscilar muito, por conta que as empresas existentes não oferecem um serviço uniforme na região, ali ou na área, no âmbito do seu município. Então existe risco sim. Acho que o grande desafio é a gente poder quantificar ou apontar a intensidade desses riscos em determinado tipo de contratação. Mas vamos seguir adiante. Mapa de riscos. Os riscos inerentes à contratação pretendida devem ser identificados, analisados, tratados, monitorados e comunicados no processo administrativo respectivo por meio do mapa de riscos. Então, eles querem identificar os riscos para evitar, para desviar, para consertar. A aplicação da metodologia deve ser realizada nas fases de planejamento, seleção do fornecedor, fase de planejamento, seleção do fornecedor e na gestão contratual, devendo ser reavaliados periodicamente enquanto vigente o contrato. Então, a ideia de gerenciamento de risco é justamente essas, né? O mapa de risco consolida as análises realizadas, né, e deverá constar o registro das principais etapas do processo de gestão de riscos aplicado na contratação pública. Então, tem que ter ali o objeto de análise, produto, o serviço, tem que ter o objetivo a ser alcançado, o propósito da contratação, aí tem que ter a ordem de criticidade por níveis de risco.
Eu acho o seguinte, a gente vai ter que fazer um mapa, né, com a numeração de 1 a 5 ou uma de cores ali, né, de amarelo ao vermelho, para a gente saber a intensidade, o nível de riscos que aquela contratação envolve, né? Tem quais serão os impactos, possíveis impactos, as probabilidades e por aí vai. É mais ou menos isso. É uma coisa nova, né? Os órgãos da esfera municipal não eram obrigados a ter esse mapa de riscos, mas eles vão ter que passar por todo esse processo, né, de análise, de previsibilidade, de constatação de eventuais intercorrências. Né? Aí tem a alocação, a matriz. O estudo técnico preliminar, a que se refere o inciso 1 do CAP, no artigo 18, parágrafo 1º, diz: o estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 1 do CAP deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos: descrição da necessidade da contratação, previsão da contratação no plano de contratação anual, requisitos da contratação, estimativa das quantidades, levantamento de mercado, alternativas. Tudo isso, de uma certa forma, a gente falou bem rapidamente, né? É importante esse estudo técnico preliminar. Se feito de uma forma bem, bem elaborado, com compromisso, vai evitar muitas contratações aí toscas aí que a gente vê aí no dia a dia das contratações públicas aí. Tem que ter estimativa do valor da contratação, estudo técnico preliminar, tem que ter estimativa do valor da contratação, a descrição da solução como um todo, justificativas para o parcelamento ou não da contratação, demonstrativos dos resultados pretendidos. Deixa eu ver aqui. A descrição do objeto a gente sabe que tem que ter. A estimativa de valor, você vai fazer uma estimativa que pode ser por meio da análise de contratações semelhantes de outros municípios ou de outros órgãos ali da sua região. Tem que ter os requisitos da contratação, né? Muitas vezes ali é um objeto que seja interessante você pedir uma garantia de 2 anos ou um suporte, né? Ou você prevê a manutenção de a instalação do equipamento, porque muitas vezes você pode comprar um equipamento, fazer todo o processo, o equipamento chega, e aí, quem é que vai instalar? Porque não é qualquer pessoa que instala, são especialistas, né? São pessoas com habilidades específicas para fazer aquela instalação, para aquela manutenção. Aí muitas vezes o equipamento vai ficar parado 3, 4, 6 meses, quiçá aí um ano todo, por conta de algo que você poderia prever na fase de planejamento e já adiantando, ou incluir naquele processo de licitação, ou fazer um processo de licitação paralelo, para que quando o equipamento chegasse, você já tivesse lá a equipe que fosse dar a manutenção, o suporte, né, a instalação. Muitas vezes isso acontece. A gente sabe que ar-condicionado, por exemplo, é um equipamento que precisa ser instalado. Se você compra 10, 100 ar-condicionados
E esse processo tem o seu tempo, né, de existência ali, tem que passar pelas etapas. Vamos supor que em 60 dias, 45 dias, você faz todo o procedimento, mais 15 dias para integrar, para o fornecedor entregar, passa 60 dias, os ar-condicionados chegam, e aí? Cadê a equipe que vai instalar os ar-condicionados? Você não contratou, você não incluiu no objeto, você não fez uma licitação paralela, né? Ali às vezes a depender do custo-benefício, não sei, mas você vai passar mais tempo sem ar-condicionado porque não previu algo que deveria ser previsto na fase de planejamento. Mas aí o estudo técnico preliminar ele vem para diminuir essas ocorrências, né? Ou acabar essas ocorrências. Então, os requisitos da contratação também, a, a, a justificativa dispensa comentários, porque toda contratação, todo ato administrativo tem que ter a sua motivação, e, e é isso. As providências a serem adotadas pela administração também é um requisito do ETP, contratações correlatas, né? É o que eu falei do ar-condicionado, serve para contratações correlatas, a parte de determinado equipamento que precisar de garantia de 1 ano, 2 anos, requisitos da contratação, fica lá naquele item. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para atendimento à necessidade a que se destina e a descrição de possíveis impactos ambientais. A gente vai ver isso muito em obra, né? As contratações de obras e serviços, obras de engenharia. Quando será necessário realizar o ETP? Em licitação, contratação direta, adoção de procedimentos auxiliares, né, na alteração do contrato qualitativo, termo aditivo qualitativo. Às vezes acho que vai ter uma ocasião que o ETP vai ser um bom caminho. De prorrogação, acho que só em casos excepcionais é que precisa de ETP para prorrogar o contrato, mas via de regra não precisa. O ETP pode ser simplificado? Eu acho que ele deve ser simplificado, né? Na sua grande maioria. Necessidade do ETP. Quando é que você vai entender que é necessário ter o ETP? Quando o mercado tem várias alternativas para resolver aquela necessidade, quando a demanda que impõe exame de viabilidade, requisito da administração que trazem empecilhos, às vezes tem alguma uma necessidade ali não muito comum, complexa, tem várias nuances ali, muitas coisas para ser ponderada, aí você faz o ETP. A necessidade de redução de custos, claro, direcionamento estratégico e atendimento de políticas públicas. Nesses casos, o ETP se faz necessário. É de bom alvitre elaborar o ETP. As situações que dispensam o ETP, sim, demandas conhecidas, repetidas, óbvias, dispensa para remanescente, o remanescente de obra, né? Você contratou a empresa para construir determinada obra, ela não vai até o fim, então fica o remanescente da obra. Então você não precisa de ETP para fazer isso. Essa contratação de remanescente de obra na antiga lei é por dispensa, né? Dispensa de remanescente de obra. Aí o que acontece? Que a lei 8666 ela prevê nesses casos. Aí você chama o segundo colocado para realizar a obra nos mesmos termos da proposta do primeiro colocado. Aí me parece que na Lei 14.133 não é bem assim. Quando o licitante abandona a obra no meio do caminho, você chama o segundo colocado, não por dispensa, mas por uma nova contratação. Pergunta se, eu estou traduzindo assim, né, meu entendimento, porque estou lendo a lei aqui, mas é mais ou menos assim. Pergunta ao segundo colocado se ele cobra a proposta do primeiro, se ele não aceitar cobrir, não tem problema, você negocia a proposta dele e contrata ele.
certo? Se for viável. Contratação urgente, contratação emergencial, não tem necessidade de produzir o ETP, até porque é urgente, né? Relação custo-benefício alta, dispensa por conta do valor. Aqui a dispensa por conta do valor, na antiga lei, é o 24, inciso 1, 2, né? Na lei 14.133, é o 75, 1 e 2. Alternativa ETP simplificado. Podemos utilizar o ETP de uma contratação anterior? Acho que pode. Com cautela, pode. Até porque vai ter as demandas repetitivas, as demandas óbvias. As demandas óbvias, às vezes não precisa nem... Você não tem nem muito o que escrever, o que justificar, porque ela é tão óbvia. É óbvio que você, no seu órgão, precisa de papel, né? Para ajudar, para manter a continuidade do serviço. Então você faz o ETP, o primeiro ETP, na segunda contratação você pega o ETP da primeira e colaciona lá na segunda contratação que vai servir. Você pode fazer isso, você vai usar aquele mesmo ETP feito na primeira vez, na primeira contratação, você vai usar ele para as outras contratações ano a ano, as demandas óbvias, repetitivas. O ETP tem uma função específica. A estrutura do ETP. Quem elabora o ETP? A equipe de planejamento da contratação, se houver, depende da política do órgão, demandante, administrativo e técnico, servidor designado, requisitante. Tudo depende aí O ETP vai ter que ser feito, no caso do município, pelas secretarias demandantes, né? Vai ter uma equipe lá para construir o ETP. Pode ser que exista, ou o órgão tenha pessoal suficiente para que na secretaria também tenha equipe de construção do tempo de referência. Se não tiver, que é a realidade dos muitos municípios, pequeno e médio porte, você pode mandar para o setor de compras ou de licitação para fazer o termo de referência. Termo de referência, vamos lá. É o artefato da etapa de planejamento de uma contratação, elaborado com base na conclusão dos estudos técnicos preliminares, que possibilita ao gestor avaliar os detalhes de uma futura contratação, custo, objeto, modelagem de contratação, benefícios, etc. Bem como orienta a elaboração do edital de licitação ou o documento de convocação da contratação direta. Porque contratação direta não tem edital, convite não tem edital, é carta convite. Isso aqui tem aplicação nesses casos. Convocação da contratação direta. Definição legal, artigo 6º, inciso 23. Tem termo de referência. Documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Definição do objeto, incluindo sua natureza, quantitativo, prazo, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Requisitos da contratação. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento. Aí você deve estar se imaginando, é a mesma coisa de um termo de referência. Rapaz, muita coisa se aproveita, muitas informações vão ser aproveitadas do estudo técnico preliminar. Mas não é a mesma coisa não, tem diferença. Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Critérios de medição de pagamento, forma e critérios de seleção do fornecedor, critério de julgamento, Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais,
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos que devem constar de documentos separados e classificados. E o outro requisito é a adequação orçamentária. O termo de referência deverá conter os elementos previstos nos incisos 23 do caput do artigo 6º desta lei, além das seguintes informações: especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade e durabilidade. A lei de 14 tem o princípio da padronização, né? E também tem a previsão, logo no início da lei 14.133, desse catálogo de padronização. É interessante o município ter esse catálogo, se tiver condições de confeccionar, se tiver paciência, se tiver estrutura, é muito importante. A indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. Isso é muito importante. Se no procedimento adotado pelo município, pelo órgão, tiver catálogo de padronização, a definição do local de entrega com recebimento provisório e definitivo, é importante demais. Evita muita inadequações, irregularidades, muita fraude. Às vezes, fornecedor chega com um computador, algum equipamento técnico em determinado horário, em determinado estabelecimento, onde não tem a equipe técnica, onde não está a equipe técnica. Por exemplo, computador, você recebe indicação dos objetos de entrega dos produtos e das regras para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. Interessante também ter essa previsão, né? Se no seu município tiver um catálogo de padronização e uma previsão bem definida do local da entrega com recebimento provisório e posterior definitivo, isso evita muitas irregularidades, muitas inadequações. Assim, no seguinte sentido, chega um fornecedor para entregar computador, aí você recebe. É interessante que, a depender da pessoa que esteja recebendo, o recebimento seja provisório. Depois, quando a equipe de TI for analisar, verificar se a configuração daquele computador realmente é a que foi contratada, você dá um recebimento definitivo. Então, recebimento provisório e recebimento definitivo serve para fazer essa conferência, para que a administração praticamente não esteja comprando gato por lebre. Okay? Isso é uma das coisas que o recebimento provisório definitivo pode evitar. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Quem elabora o termo de referência? Requisitante, unidade responsável, agente de contratação, pregoeiro, pode ser qualquer um desses. Vai depender da política do órgão, do município. Mas o interessante é que haja também que o trabalho para a confecção do termo de referência seja colaborativo, multissetorial, com a colaboração do pregoeiro, fiscais, gestores de contrato, assessoria jurídica, controle interno, aí com cautela, né? Assessoria jurídica, você pode pedir parecer, caso concreto, controle interno, aí seria algo mais abstrato, você vai solicitar a opinião do controle interno de maneira teórica, teses, né? Acho que a diferença da assessor jurídico para controle interno é justamente isso, o caso concreto, né? O assessor jurídico está mais vinculado ao caso concreto, a se manifestar sobre determinados casos, controle interno, para ele não se comprometer ali, para manter um pouco a sua imparcialidade, ele discorre sim mais sobre casos teóricos, sobre teses. Atenção para a segregação de funções, né? Essa colaboração desses personagens que eu acabei de dizer tem que ser de uma forma que não vicie ou não que atenda ao princípio da segregação de funções, né? Não é que o pregoeiro que elaborou o termo de referência, né,
que elaborou o edital vá fazer o pregão lá. Isso viola o princípio da segregação de função. Não é que o pregoeiro vai fazer o estudo técnico preliminar, depois o TR, depois confeccionar e tal. Isso não atende o princípio, isso viola o princípio da segregação de função. Ok. Chegamos ao final com a mensagem: a medida do sucesso não é se você tem um problema difícil para resolver, mas se é o mesmo problema que você tinha no ano passado. Ok? Muito obrigado a todos por acompanhar até aqui esse vídeo, essa apresentação, e em breve teremos mais conteúdo aí para vocês. Forte abraço e tchau!